Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e nessa aula eu vou falar sobre dividir container. Será que vale a pena? Você que está querendo importar da China ou de outros países do mundo, será que vale a pena dividir o container? Então vamos lá. Lembrando o seguinte, que para você fazer uma importação marítima como pessoa jurídica, você precisa que a sua empresa esteja habilitada na Receita Federal. Já começa por aí. Então precisa de habilitação da empresa no radar. E o que eu quero explicar também é o seguinte, que além do frete, tá, do frete marítimo, você vai ter várias outras despesas do seu processo de importação. Não é só o frete que você tem que considerar, levar em consideração quando você estiver fazendo o seu planejamento. Você tem que levantar todas as despesas tributárias e não tributárias, para você definir se compensa ou não importar dessa forma, dividindo o container com outras empresas. Tá? Então, só para você ter uma referência, a capacidade de um container de 20 pés está em torno de 21 toneladas, a capacidade de um container de 40 pés está em torno de 26 toneladas. Além do peso, a gente também tem variação na questão da cubagem no espaço interno. Então, depois você pode até pesquisar na internet, você coloca assim, dimensões de um container, capacidade de um container. Aí você vai ver lá referências, tá, de valores de container relacionados com peso e espaço interno. Por quê? Porque o frete ele é cobrado em cima do peso ou do espaço, do que for maior. Então vamos dar um exemplo. A sua carga ela é muito leve, mas ocupa muito espaço. Então o valor do frete vai ser cobrado considerando o tamanho da sua carga, o espaço, a capacidade em metros cúbicos. Agora vamos supor que sua carga ela é muito pesada. Então ela vai ser o frete vai ser cobrado com base no peso. Então é peso ou volume, uma coisa ou outra, tá? Agora vamos imaginar o seguinte: se você sabe que um valor de um frete de um container inteiro, vamos supor da China para o Brasil, está custando $3.200, só para você ter uma referência, você tem que descobrir isso, porque essa questão de valor de frete muda toda hora, tá? Cada caso é um caso, mas só para você buscar uma referência quando você for pesquisar alguma coisa aí sobre isso. Se você sabe que o container inteiro custa $3.200, um container de 40 pés, lá da China para o Brasil, por exemplo, então, e você sabe que um container vai ter capacidade para 26 mil quilos, se você pegar $3.200 e dividir por 26 mil quilos, então você vai ter uma referência de 12 centavos para cada quilo transportado. Eu estou falando só do frete. É óbvio que eu não estou falando outros custos operacionais aí, é óbvio que você tem custo com armazenagem, movimentação de carga, tem outras despesas envolvidas, mas isso aqui é só para você começar a ter uma ideia de custos, para você ter uma percepção. Porque quando você entrar em contato com algum agente de cargas, com alguma empresa de logística, com algum prestador de serviço e receber uma cotação para poder fazer essa questão do seu transporte de container consolidado, para você conseguir ter uma ideia se esse custo que eles estão te passando está muito fora da realidade ou não. Tá? Porque igual eu falei, isso aqui é uma referência por quilo, mas tem a questão das dimensões. Então, vamos supor, você descobriu que um container tem lá capacidade de 62 metros cúbicos, tá? Para transportar 62 metros cúbicos. Aí você vai fazer o quê? Vai pegar os seus $3.200 dividir por 62. Aí você vai ter uma referência de custo por metro cúbico, para você ter uma noção disso aí também, tá? Mas lembra então que tem vários detalhes aí, vários fatores envolvidos além disso. Depende do porto de origem, depende também do porto de destino, o valor do container varia de acordo com várias possibilidades. Que vamos supor, o container vai chegar lá em Santos, só que você está no Nordeste, tá? Então o agente de cargas depois vai ter um co-loader, que é um outro agente de cargas que vai depois que a mercadoria chega lá, por exemplo, lá no Porto de Santos, aí depois vai via trânsito aduaneiro até um outro porto, por exemplo, em outra região, onde vai ser feito o despacho aduaneiro. Então tem várias possibilidades aí, tá? Tem várias possibilidades. Então eu quero passar assim para você começar a pensar nisso, começar a ter uma ideia desses custos, tá? Para você ter alguma referência de como que as coisas acontecem, mas tem outras variáveis envolvidas aí que não é só isso que a gente deve considerar. Então, o que mais que você tem que considerar? Despesas de armazenagem no porto, despesas com movimentação da carga lá no porto, despesas com agente de cargas para liberar o conhecimento de embarque. Conhecimento de embarque o conhecimento de embarque marítimo, a gente conhece como BL, que é o Bill of Lading.
Então, o agente de cargas vai te cobrar algumas despesas, você vai ter despesa com despachante aduaneiro. Então, depois que a sua carga estiver lá no porto também, ou você vai ter que ir lá buscar, ou você vai ter que contratar uma empresa de transporte rodoviário para levar lá do porto até a sua empresa. Você vai pagar adicional de frete para renovação da marinha mercante, taxa para usar Siscomex. Então, tem várias outras despesas que você tem que considerar. Se você não colocar tudo numa planilha e fazer comparação, pegar a cotação com outras empresas também, você não vai saber se é a melhor opção. E outra coisa, para quem faz pequenas importações, vamos supor aí até, vamos supor, sua caixa pesa 30 quilos, 100 quilos, eu recomendaria você avaliar também até fazer uma importação aérea, em alguns casos, ou até usando só o frete da DHL, FedEx, UPS, mas fazendo uma importação formal, que em alguns casos pode ser até a melhor opção para você, para mercadoria muito leve. Porque não adianta pensar que só porque você tem uma caixa de 10 quilos vale a pena fazer via marítima. Tá? Ou se você tem uma caixa de 30 quilos ou ou uma caixa de 60 quilos, que só por conta disso já vale fazer marítimo container compartilhado. Então, provavelmente para pequenas importações eu recomendo você avaliar, fazer uma importação, por exemplo, só usando frete da DHL, FedEx, UPS, e vai avaliar se compensa nesse caso ou não. Então, compara essa questão da importação marítima com outros modais também, tá? Porque em alguns casos vai compensar você usar outros modais, em alguns casos não. Lembrando que a importação marítima também tem aquela questão do prazo, né? O navio saindo de um país, chegando no outro, ele é bem mais lento do que um transporte aéreo. Então você também não pode estar com tanta pressa assim para receber sua carga. Agora, quando você vai importar uma quantidade maior, volume maior, são várias caixas, tem um peso maior, né, dimensões maiores, aí provavelmente já vale a pena você considerar de fato uma importação dividindo o container. O pessoal fala, vou dividir container compartilhado, container consolidado, carga LCL, que é Less Container Load. Então tem que avaliar tudo isso. Então, para algumas empresas vai valer a pena e para outras não. Então não se iluda achando que vai valer a pena sempre, que vale a pena para todos, que vale a pena para pequenas importações também sempre. Não é, tá? Se você não fizer conta, não fizer cálculo, não tiver know-how, conhecimento, você vai acabar pagando às vezes mais caro e tendo surpresas desagradáveis por aí. Então faça-se um planejamento muito bem feito para definir qual que é a melhor opção. Nós fazemos todo esse processo, tá, de planejamento e gerenciamento da importação, de qualquer forma que seja consolidado, marítimo, container inteiro, aéreo, rodoviário, dependendo de onde estiver seu fornecedor. A gente também tem curso que explica todos esses detalhes. Nós temos parceria com um ótimo agente de cargas, que é uma multinacional. Eles têm correspondente em vários países. A gente tem um ótimo despachante aduaneiro, parceria com corretora de câmbio, com corretor de seguro, advogado especializado em comércio exterior, empresa especializada em classificação fiscal, uma ótima empresa de inspeção lá na China e em outros países. A gente tem todo o know-how para planejar e gerenciar seu processo, reduzir seus custos, fazer o negócio da forma certa, da melhor forma possível. A gente acompanha muitos processos aí, dos grandes até os pequenos. E também tem o curso completo de importação que aborda todos os detalhes. Então, se você tem interesse, entre em contato aí que a gente conversa mais sobre esse assunto, tá bom? Esse WhatsApp também é o Telegram, a gente está aí à disposição.